Bom, então nós temos as categorias que eu estava explicando no vídeo anterior, né? E é natural que essas categorias a gente já tenha pelo menos uma pergunta para cada uma delas, se fizermos o nosso trabalho bem feito até aqui, né? Então a gente deve ter uma pergunta pelo menos para cada uma dessas categorias. Às vezes a gente tem duas ou três perguntas para cada categoria, certo? Então o que que a gente vai fazer? A gente primeiro vai listar as nossas categorias, isso seria um método mais tradicional, e fazer como se fosse, a gente poderia até fazer um quadro, mas é que como a gente tem muitos dados, né? Isso fica difícil. Então, a gente poderia, uma outra solução seria pegar as entrevistas e ir marcando uma cor, por exemplo, para cada categoria, as respostas, né? Aquelas respostas, elas têm a ver com qual categoria. E vejam que o nosso respondente, ele pode ter a gente pode ter perguntado, é uma pergunta. Você sofreu preconceito alguma vez? E o respondente pode ter dito: "Ah, não, não sofri" e tal. E numa outra pergunta, quando a gente pergunta, por exemplo, como é que foram suas entrevistas para estágio ou para emprego? E aí o respondente lembra e resolve falar: "Ah, nossa, quando a gente chega para fazer uma entrevista, sabe como é, né? Todo mundo espera alguém mais novo. Então eles perguntam se a gente é cliente, se foi lá comprar alguma coisa, por exemplo, se foi numa agência de viagens e tal. E estranham, porque todo mundo espera alguém mais jovem para fazer a entrevista. Então, na verdade, então eu me lembrei que eu realmente, né, sofri um certo preconceito nesse sentido, mas então eu vou marcar essa resposta que ela se referia a outra categoria e vou marcar com a cor da categoria preconceito, porque eu sei que ela fala do preconceito, certo? Então é isso, eu vou olhar entrevista por entrevista a transcrição, por exemplo, isso é um método, né, possível. Eu posso usar programas de computador, eu posso usar outros métodos, né, mas uma coisa assim simples de fazer seria olhar as minhas entrevistas uma a uma e marcar, por exemplo, de uma cor ou com um número, enfim, que se remete a cada categoria. E aí depois eu posso, por exemplo, no meu texto colocar um subtítulo, preconceito, né? E aí ali eu vou colocar trechos, primeiro eu vou fazer um texto assim de resumo do que aqueles meus respondentes falaram sobre o preconceito. Se eu entrevistei 10 pessoas, o que essas 10 pessoas falaram sobre preconceito. E aí pode ser que as pessoas tenham tido visões muito diferentes. Então eu posso subdividir, né? Por exemplo, muito preconceito, ou não senti nenhum preconceito, ou senti um pouco, e eu posso subdividir esses dados, né, para fazer uma interpretação. E aí eu faço uma interpretação geral. Olha, as pessoas responderam que não sentiram muito preconceito, mas identificaram algumas situações, como por exemplo, dois pontos. E aí eu pego e recorto e colo o trecho da entrevista A, né, que fala sobre isso. Aí eu falo, já outro entrevistado relatou que não sofreu nenhum preconceito, que já fez 10 entrevistas de emprego e que foi aprovado em algumas, negado em outras, mas por outros motivos, por exemplo, porque não tinha o inglês fluente, isso não tem nada a ver com a idade. E aí você recorta aquele trecho e cola, né? E aí você vai fazer uma pequena conclusão daquela categoria. Aí no fechamento aí você vai dizer, olha, nosso referencial teórico falava tal coisa foi corroborada com os dados, tal outra não foi, e fechou. Então você tem uma interpretação desses dados apresentando os dados também. Em termos de formatação, como é que você recorta aquela entrevista e cola? Usa-se a formatação, a mesma formatação usada para a citação literal da ABNT, ou seja, uma letra menor com maior deslocamento, né? E no final, entre parênteses, nós colocamos entrevistado tal, A, B, C, D, e colocamos a data,
né, a data da entrevista, certo? Então, é isso, é simples. Então, eu pego, retomando, pego categoria por categoria, faço um subtítulo, faço um resumo do que aquelas pessoas disseram, que tem a ver com aquela categoria, coloco citações, transcrições, né, trechos transcritos literalmente das entrevistas no texto. Preciso colocar todos? Não, não preciso colocar todos, até porque eles devem se repetir, né? Então eu vou explicar. Muitos responderam isso, só um respondeu o contrário, e eu vou interpretar. Pode ser que só essa pessoa tenha respondido que não sofreu preconceito, porque ela já era uma dona de pousada, por exemplo. E elas, então assim, aí isso é análise de discurso. Ou seja, eu vou fazer uma interpretação por categorias, ou seja, pego todos os entrevistados e vejo o que eles responderam, né? E também vou fazer uma interpretação interna dentro daquela entrevista, daquele entrevistado. Então, opa, só o entrevistado C respondeu que não sofre preconceito. Por quê? Eu vou olhar toda a entrevista, as outras perguntas daquele entrevistado C. E aí eu vou descobrir que o contexto dele é diferente. Isso é interpretação dos dados. A gente não precisa saber o contexto para interpretar os dados. Precisa, né? A gente dá palpite, dá opinião para uma amiga, um amigo, um filho, se a gente não pergunta, mas como é que foi? Tá, você falou isso, fulano falou aquilo, mas em que contexto? Né? Isso faz parte da interpretação dos dados. Então eu pego o contexto do entrevistado C, que foi o único que falou que não sofreu preconceito. E lá na primeira pergunta, perguntava se trabalha, se não trabalhou, enfim, por exemplo. E aí eu descubro que ele sempre teve uma pousada, que ele já é investidor, já é empreendedor na área. E ele só entrou na faculdade para atualizar e melhorar o negócio dele. Então ele não foi, de fato, não se expôs ao mercado. Ele não fez entrevistas, ele não se candidatou a vagas e por isso ele não sofreu preconceito, né? Então, isso é a análise de discurso, é isso que diferencia a análise de discurso de uma análise estatística ou de um levantamento só das palavras ali que foram usadas naquele texto, né? Isso é uma análise mais profunda, isso é uma análise mais interpretativista, né? Que é o que nós vamos fazer. Então, eu estou ensinando como fazer uma análise interpretativista. Bom, mas vamos dizer que eu não fiz o meu trabalho bem feito, eu não tenho as categorias, eu estou um pouco perdida nisso aí. Uma última solução para você conseguir ter alguma interpretação dos seus dados, que não vai ser boa, tão boa quanto poderia ser, porque o trabalho já está todo mais ou menos, é você pegar pergunta a pergunta, né? Não, em vez de categoria a categoria, pergunta a pergunta. Isso é uma solução, por quê? Porque é provável que cada uma das suas perguntas tenha a ver com assuntos que vão responder a sua pergunta de pesquisa. Agora, se você perguntou coisas nada a ver, desiste, começa de novo, que não vai ter jeito mesmo, né? Bom, no nosso caso, a gente está caminhando bem, a gente já construiu tudo, então vai dar para fazer tranquilamente. Então, a gente vai pegar essas categorias e vai procurar nas respostas que tem a ver com cada categoria e vai separar e aí vai interpretar aqueles dados no geral. No geral, todas essas respostas dizem mais ou menos isso, né? Aí a gente vai citar algumas, ou seja, vai oferecer, né, alguns dados para o leitor, certo? Esses dados são ilustrativos e são explicativos e são exemplificativos, né? Eles vão exemplificar. Mas a minha interpretação, meu geral, a minha percepção daquilo é o que importa mais. Esses dados, eles são importantes, são fundamentais até
para que o leitor saiba que eu coletei de fato esses dados, que eles existem e que eu não estou interpretando uma coisa assim, nada a ver, né, muito longe do que o que eles falam, certo? Então, eles são fundamentais nesse sentido, mas em que consiste a interpretação dos teus dados é o parágrafo ou vários parágrafos que você vai fazer contando, narrando, interpretando o que aqueles dados disseram, certo? Categoria a categoria. Acabando tudo isso, a gente faz uma conclusão, que não pode ter nenhuma novidade, não pode adicionar nada que não foi dito na análise dos dados, certo? Espero que tenha explicado melhor, elucidado como é que se faz uma interpretação por análise de discurso de dados qualitativos.